Bom dia, trader! Tudo bem com você? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, vamos analisar o mini índice em diferentes time frames, semanal, diário, 60 e 15 minutos. Se você quer entender como a análise em múltiplos gráficos pode te ajudar a ter uma visão mais completa do mercado e melhorar suas decisões de operação, esse vídeo é para você. Vamos começar com o gráfico semanal, para entender a tendência de longo prazo. Depois, vamos passar para o diário e analisar a estrutura de preços, os suportes e resistências e os padrões gráficos que podem dar sinais importantes. Em seguida, vamos ver o gráfico de 60 minutos, para pegar movimentos intermediários, e finalizar com o gráfico de 15 minutos, ideal para entradas e saídas rápidas no day trade. A ideia aqui é combinar as informações de diferentes períodos de tempo para tomar decisões mais assertivas e ter uma visão mais clara do mercado. Se você quer aprender a usar gráficos de forma estratégica para melhorar as suas operações, fica com a gente até o final. E não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos nessa! Hoje, 21 de agosto de 2025, pessoal, chegando aqui no nosso gráfico semanal, a gente observa que o gráfico semanal está com certa dificuldade ali de passar dessa região, né, de médias. Então, vamos verificar como se desenvolve essa semana, se de fato ele vai vir tentar acionar para baixo aqui, perdendo a mínima da 32, ou se ele fica de lado, ou de repente se testa esse topo. Por enquanto aqui a gente está num cenário um pouco indeciso, está dentro do candle 32, sem grandes evoluções no momento. Tá? O diário, aí a gente vai olhar como é que ficou o diário. O diário de ontem é muito amarrado, né, pessoal? Ele ficou basicamente encaixotado nas médias aqui, ó. A gente consegue observar que ele ficou aqui encaixotado nas médias, né? Tanto na média rápida quanto na média de 72 períodos. Média essa que ele já tinha sentido aqui no candle 158. Então, ele não conseguiu se desvencilhar desta região. Se a gente olhar lá para o lado esquerdo, é uma região de briga já, né? Uma região que já teve brigas anteriormente, que teve dificuldade de sair dessa região aí. Então, de fato, a gente entende o porquê que é a dificuldade dele conseguir vencer essa região. Se a gente olhar, começar a olhar para o lado esquerdo, a gente consegue ver que tanto suporte quanto resistência ficam relevantes nessa região aqui. Então, em um dado momento, a gente teve uma resistência para poder passar para a parte de cima aqui, em relação a esta região. Então, agora ele tem a dificuldade de passar para a parte de baixo dessa região, certo? Então, indica, inclusive, que o preço pode querer se segurar aí, de repente fazer um fundo e aí voltar a subir, tá? Mas aí vamos entender que se ele agora, no dia de hoje, faz um rompimento para baixo aqui, ó, ele acaba que ele arma um pivô, né, um micro pivô de continuidade. Seria o quê? Ele faz esse movimento aqui, faz um candle de lado, e aí no candle seguinte ele vem acionando para baixo, tá? E aí ele pode dar uma amplificada nesse movimento e de repente vir até buscar essa média de 200 períodos aqui, tá? Então essa é uma probabilidade, não quer dizer que ele faça isso. Uma vez também que ele ganhe o topo do 159, aí indica que ele pode querer corrigir um pouco mais. Então, a princípio a gente vai entender que é uma correção, até ele de fato mostrar um outro comportamento diferente, tá? Então ele pode querer vir aqui, buscar uma correção na região de 50, de 618, quer dizer que ele faça tudo isso no mesmo dia, tá? E aí a partir disso a gente entender depois o que o preço vai, o que o preço vai entregar, se o preço vai querer continuar e de repente lá testar topo, ou se o preço aí enrosca por aí e depois volta a cair, tá bom? Então a gente tem essas possibilidades olhando para o diário. E se você estiver gostando desse vídeo, deixa aquele curtir, tá? Deixa o dedo no like aí, conseguir poder encaminhar para seus amigos aí compartilhando esse vídeo, certo? E deixa um comentário aí o que você está achando desses vídeos, está fazendo sentido para você, tá bom? Aos 60 minutos, o que a gente consegue ver? Ó? Vamos olhar um pouquinho mais de longe agora. Ó. Então, 60 minutos teve um movimento de baixa, depois ele veio se estruturando num movimento contínuo de alta, certo? E agora ele vem fazendo um movimento teoricamente corretivo. Por quê? Porque ele está nesse movimento de alta ainda. Então, se a gente pegar daquele topo que ele deixa lá em cima, e pegar um fundinho mais relevante, a gente tem esse primeiro fundo aqui, certo? Que ele basicamente chegou lá, e aí um fundo maior, né? Que seria um fundo relevante, que é essa parte aqui de baixo. A gente vê que ele está numa região de 50%, ou seja, ele está no meio do caminho.
Então aqui é uma região de fato de indecisão. Então ele pode querer voltar a subir, bem como ele pode continuar caindo, de repente buscando regiões mais abaixo, como 618, como 76.4. 618 conflui exatamente com um ponto de briga muito grande aqui também. Então a gente pode ter movimentos ainda para baixo, buscando essa continuidade do movimento, tá? O que dá para entender que ele fez um movimento forte, né, numa sessão anterior à de ontem, e aí ontem ele ficou mais de lado, né? Ontem ele ficou acumulando ali. Então quando ele acumula, a gente tem aquela perspectiva que ele possa de fato dar uma continuidade. Então ele vem, aí ele fica aqui acumulando, 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 toca na média, e foi bem interessante esse toque na média, que foi algo que a gente falou no estudo de ontem, que ele poderia vir fazer uma correção próxima da média de 17 períodos, chegou lá, então aí, a partir de agora ele ganha mais previsibilidade de talvez ir lá buscar esse 618 ou 76.4 lá embaixo. Uma vez que ele perde esse fundo intermediário aqui, ele vai buscando os próximos, vem para esse aqui e depois vai lá para baixo, tá? Então, vamos entender que se de fato ele perdeu o fundo, né, daqui da 10, ele vai acelerar e vai buscar continuidade no movimento, tá? O que me faz mudar de ideia? O que me faz olhar para compras? E aí, quando eu falo olhar para compras, é para compras maiores, buscando alvos grandes, né? Maiores aqui, ó. Então, ele vem fazer uma continuidade induzindo vendas e depois ele vem e faz esse movimento aqui, quebrando a estrutura para cima. Ou seja, ele faz o pivô e aí ele estoura para cima das médias e depois vem trabalhar nas médias e aí vai buscando alvos mais acima. E aí sim, aí acontecendo essa mudança de comportamento, o que a gente faz? A gente pega a retração do fundo desses 60 até o topo desses 60 aqui, ó, e aí a gente entende que ele pode chegar aqui nessa região de 618, uma região mais provável que ele chegue. Aí a partir daqui, entre 50% que já tem esses fundos do lado esquerdo e 61,8% da retração, são regiões de venda. E aí começa a ficar mais complexa a vida do comprador aqui. Então, o que é mais provável? O comprador consiga levar até essa região aqui. A partir dessa região aqui, o comprador passa a ter dificuldade. E aí os vendedores podem atuar, tá certo? Então vamos ver agora no 15 minutos se a gente tem alguma coisa de diferente em relação aos 60, tá? Ó, o 15 minutos, aí vai mudar um pouquinho a retração, certo? Deixa eu ver se... a gente pode até usar essa aqui de intermediária, mas ó, a gente vai ter uma retraçãozinha mais curta aqui, olhando mais para perto, que aí são movimentos menores, né? Que é esse fundinho e esse topinho aqui, ó. Então aí o 15, ó, a gente olhar do topo até esse fundinho aqui, ó, a gente vai ver que o 15, na verdade, ele chegou no 618 aqui, ó. Quando ele faz esse movimento forte, ele chega no 618. Então, o que dá possibilidade agora? Dá possibilidade do 15 querer tentar fazer uma continuidade. Ou seja, o que o 15 faria? Deixa eu tirar essa outra retração maior aqui para não confundir vocês no visual. Ó, eu vou ampliar um pouquinho agora para ficar mais fácil da gente ver. O 15, então, ele fez que movimento? Fez um movimento de subida, aí ele faz uma retração nas médias. E aí ele faz continuidade, ó, fazendo um movimento bonito, armando, né, um padrão de pivô para cima. Só que aí teve uma notícia ali ao longo do dia que acabou fazendo com que ele desse essa batida para baixo. Mas ele não perde esse fundinho aqui, certo? Como ele não perde e chega perto da região de 618, aí fica bem interessante. E aí ele começa a tentar montar movimentos ascendentes novamente, porém tem dificuldade, tá vendo? Então agora o que acontece? No dia de hoje, ele precisa vir aqui estourar essa média de 72 períodos para cima, porque vai ser um empecilho para ele, essa média de 72 períodos aqui, né? Certo? Então ele tem que bater aqui e aí de repente numa correção, a média passando aqui, a média aqui, então aí ele poderia fazer a continuidade. Depois tem essa outra empecilho aqui, que é a média de 200 períodos. Porém, ele está conseguindo montar uma estrutura de possivelmente ter uma continuidade. Aí olhando para o tempo maior, basicamente seria o quê? A gente pensar que ele está fazendo um movimento assim, ó, no maior, tá? Ele está fazendo um movimento assim, de impulsão, que é o fractal 5,3, né, pessoal? Aí ele faz a correção, e aí agora ele vem acionando a continuidade, certo? Então seria esse movimento no tempo maior, tá bom? Agora, obviamente que se ele falha por aqui, ou seja, esquece esse 618,
Ele foi lá, bateu no 618, não vai respeitar. Então aí o que ele pode fazer? Ele pode já vir para baixo aqui, certo? E aí estourar o fundo, e aí fazer aquele movimento que a gente olhou lá no tempo gráfico maior, certo? E aí buscar aquelas regiões maiores ali. Ele tem um empecilho aqui que é o topinho anterior, ó, ele sofreu ali já, tá vendo? Ele bateu, falhou ali. Então a gente tem que olhar com muita atenção se ele vir para cima também e deixar uma falha aqui, né? Se ele deixa uma falha aí, eu topo muito vender também, porque aí de fato ele pode continuar nesse cenário consolidadinho aqui que ele ficou, ó. Cenáriozinho consolidado aqui, ficar nesse range trabalhando o zigue-zague, né? E aí de fato a gente volta para um contexto de um outro momento gráfico que a gente já teve, que é aquele vende em cima, compra embaixo, né? Então vende em cima, compra embaixo, né? Então ele pode ficar nesse cenário consolidado. Isso entendendo que ele vai fazer o retângulo todo, né? Pegando, né, aquele pregão anterior, senão ele pode ficar só aqui mesmo, nesse retângulo um pouco menor. E aí a gente tem uma amplitude pequena, e aí fica muito complicado de trabalhar, mas poderia ser uma possibilidade a ser trabalhada se ele ficar nesse range. Ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando que não se trata de recomendação de compra e nem de venda. Bons trades e até amanhã.